né? Então, não só através de livros, mas, eu converso com os maiores investidores do Brasil, uma das pessoas mais ricas do Brasil, empresários muito grandes. Eu sou pago para aprender com esses caras e trazer para minha audiência. Então, isso é incrível. Me divirto pra caramba. Eu sou muito feliz no que eu faço. E o que tu, em resumo, tudo que tu aprendeu com essas pessoas, as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo também, tu também fez aquele código da riqueza, né? Que tu conheceu várias pessoas que são muito bem-sucedidas e tal. De todas essas experiências, tu conseguiu resumir em um modo de enxergar a vida que essas pessoas têm em comum e por isso elas atingem o sucesso? O que é esse DNA, essa força que todo mundo tem em comum? Cara, é muito legal isso. Isso daqui dá algumas horas falando, né? Assim, eu tenho uma tara de ir atrás do porquê que as pessoas de fato conseguem, né? Por que as pessoas conseguem enriquecer? Por que aquele cara é bilionário? Por que aquela mulher conseguiu montar uma empresa gigantesca? E aí, mais ou menos 6 anos pra cá, foi quando eu comecei a de fato ir atrás das pessoas ativamente, né? Ir atrás de bilionário, ir atrás de, prêmio Nobel, investidor e começar a estudar sobre isso, né? Hoje, o que eu entendo sobre, né? Eu entendo que tem muitas similaridades entre essas pessoas e aí eu criei um frame, né, na minha mente e que não está só na minha mente, ele está registrado e que eu uso para tomar decisões, né? Então, basicamente, imagina que a gente precisa entender sobre 2 coisas. A gente precisa entender quais são as regras do jogo e a gente precisa entender quais são as regras do sucesso, né? E aí, se você for pegar tudo que já me disseram na vida e tudo que eu já pude observar das pessoas que conseguiram de alguma forma, e aqui a gente está falando de patrimônio, não de felicidade, por exemplo, por mais que eu acho que felicidade e patrimônio estão ligados, tá? Mas o que eu percebi é que existem essas 2 coisas, né? Existem regras do jogo e regras do sucesso. O que tem por trás das regras do jogo, né? Imagina assim, acho que 2 dias atrás eu estava jogando tênis lá na casa do Ronaldo, né? Ele estava jogando tênis, não sei o que lá, um monte de gente, não sei o que lá. E aí, o Ronaldo, ele já ganhou o prêmio como o melhor jogador do mundo, eu acho que 2 vezes. Foi uma das pessoas mais incríveis no futebol. Um jogador incrível. Só que se no meio do jogo, mesmo com todo esse talento dele, ele pegasse a bola com a mão no meio do jogo, ele ia tomar um cartão, ele ia ser expulso da partida. E não importa que ele era o Ronaldo. Porque se você fere as regras do jogo, você vai sair do jogo. Aí, acho que um dia foi eu e o Kaique, a gente foi pra Paris, né? A gente gravou lá com o Neymar também. Mesma coisa, um boleiro, tal, um cara que joga muito bem, ele é o Neymar. Se ele no meio do jogo pegar a bola com a mão, ele vai sair fora, vai tomar um cartão. Então, o que a gente aprende com isso? Que você primeiro precisa entender quais são as regras do jogo do seu segmento. E no mundo dos negócios, existem algumas regras do jogo. As regras do jogo, elas servem não para te jogar para frente, mas elas servem para não te tirar do jogo. Então, todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço e que tiveram um sucesso duradouro, não um sucesso explosivo, muito rápido, que subiu e caiu, elas acabam entendendo essas regras do jogo, né? E essas regras do jogo, elas se resumem a alguns princípios, né? Princípios muito simples. E princípios que a gente pode observar geralmente na natureza, né? Então, por exemplo, a ganância. A ganância é algo que não pode existir. Porque a ganância, ela vai te conquistar com agrados, né? Ela vai aos poucos te agradando até o momento que ela te dá uma falsa segurança, e é quando você dá all-in. É o momento, por exemplo, quando você investe na bolsa, a bolsa sobe. Você não sabe o que está fazendo, mas você ganhou dinheiro. Aí você ficou um pouquinho mais confiante. Aí a bolsa sobe, você ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. Aí a bolsa sobe, ganhou mais um pouquinho de dinheiro, ficou mais confiante. E aí você sente uma segurança tão grande que você dá all-in. Você coloca todo o seu dinheiro, esse é o momento que você vai pra cima. E esse é o momento que geralmente acaba antecedendo uma crise. E aí você acabou de dar all-in e você perde. Isso acontece nos negócios, isso acontece em quase tudo na nossa vida, né? Então a ganância é um princípio, uma regra do jogo, né? Assim como a ganância, você tem também a tolice, por exemplo. Você não pode ser tolo, né? Nenhum dos grandes sucedidos, eles podem ser tolos, né? A tolice é você basicamente ser arrogante ou você ser ignorante. O ignorante não sabe que não sabe, e o arrogante, ele acha que sabe tudo. Só que o problema é que o arrogante, ele só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente para saber que não sabe tudo. Logo, o que desbloqueia tanto a arrogância quanto a ignorância é o conhecimento. Só que o arrogante nunca vai buscar o conhecimento, né? Porque a ponte para ele acessar o conhecimento é a humildade. Então, você precisa ser humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida,
Foi quando, gerou uma polêmica na internet, eu tomei uma porrada lá, uma grande parte desnecessária. E aí um grande amigo meu, um mentor, um bilionário, um cara incrível, ele chegou para mim e falou: Thiago, seja humilde. Quanto mais você cresce, mais humilde você precisa ser. Peça desculpa. E aí eu pedi desculpa e tudo passou. Então, o que eu percebi é que a humildade, ela precisa fazer parte de você. Quanto maior você é, mais humildade precisa ter. Então, a tolice é um princípio do jogo, a ganância é outro. E você tem alguns outros princípios aqui. Mas, basicamente, a regra do jogo você precisa entender quais são as regras do jogo que você está jogando. Se você está fazendo negócio, você precisa entender quais são as regras. O que eu faria? Quais seriam os passos que eu daria? Como eu começaria? Em primeiro lugar, eu jamais teria um emprego. E assim, essa primeira afirmação, ela é engraçada porque, na realidade, eu nunca tive um emprego. A maioria de vocês já conhece a minha história, não é? E a minha história, todo mundo sabe que eu comecei a trabalhar numa escola de inglês. Não é? Meu primeiro trabalho, minha primeira experiência profissional foi trabalhando como vendedor numa escola de inglês. Isso em 1991. Eu tinha 19 anos de idade, não tinha nem 18. Eu comecei a trabalhar com 19 anos de idade. O que acontece? Aí muitos podem perguntar: Flávio, mas esse não foi o seu primeiro emprego? Não. Na realidade, foi minha primeira experiência profissional. Eu nunca tive uma carteira assinada. Eu nunca recebi férias, 13º, fundo de garantia, não é? Nunca tive licença. Ou seja, eu realmente não experimentei o modelo da CLT. Eu nunca tive um salário fixo na minha vida. Não é? Eu era vendedor, se eu vendesse eu ganhava. Se eu não vendesse eu não ganhava. Inclusive até o dinheiro do transporte eu não tinha. Nunca tive vale transporte na minha vida. Eu nunca tive plano de saúde pago pela empresa na minha vida. Eu nunca tive alguma coisa que eu tivesse algum medo de largar para poder empreender ou construir um negócio. Eu acho que isso é uma vantagem, não é? Acho que isso é uma vantagem. Eu não precisei vencer o medo para largar um emprego para poder fazer um projeto, porque eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um salário, não é? Então eu comecei a trabalhar num negócio que não era muito recomendável, né? Você trabalhar como vendedor sem nenhuma garantia. Isso do ponto de vista trabalhista, não é? Era um trabalho absolutamente informal. Não era um trabalho formal, era um trabalho absolutamente informal. No entanto, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, porque eu nunca me senti tendo alguma coisa a perder. E também aprendi a produzir o meu ganho. Eu fui treinado num ambiente também onde eu tinha que produzir o meu ganho. Se eu não produzisse aquilo que eu tinha que produzir, eu não ganhava nada. No fundo, a minha primeira experiência profissional já foi uma experiência empreendedora. E eu considero que isso não deixou de ser também, para mim, um treinamento para que eu pudesse empreender. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa, nesta condição. Eu fui gerente, depois eu fui diretor, e mesmo nesses cargos, o que aumentava eram as comissões. Era um trabalho 100% variável. Agora, preste bem atenção. O que eu não teria? Se eu pudesse voltar na máquina do tempo, o que eu não teria um emprego? Eventualmente, muitas pessoas me perguntam: Flávio, vale a pena eu trabalhar numa empresa? Ter um emprego numa empresa, não é? Para aprender aquele trabalho e poder me desenvolver naquela área, para poder eu empreender naquela área, eu acho positivo. E eu não acho nem que esse pode ser considerado assim um emprego de carreira. É um emprego provisório, não é? Eu tive a possibilidade naquela experiência profissional como vendedor. Aquilo ali foi a minha escola de vendas, não é? Eu aprendi a vender. Ainda mais eu, que tinha 19 anos, era um cara absolutamente tímido. Minha timidez, assim, falar em público para mim era o terror. Não é falar como eu estou falando aqui agora para um grupo de milhares de pessoas. Temos quase um estádio aqui de futebol me assistindo agora nesse momento. Falar para um grupo desse tamanho talvez me desse, sei lá, vontade de desmaiar ou sair correndo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, aquela escola de vendas, ela também me ajudou a superar a minha timidez, me ajudou a eu me tornar uma pessoa mais autoconfiante, não é? Já que eu estava dentro daquele processo. Então, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse 18 anos, que eu não faria, eu jamais teria um emprego. Por que eu jamais teria um emprego? Número 2, eu venderia algum produto. Eu escolheria algum produto. Vamos lá, eu tenho 18 anos, não tenho grana, tá? Não tenho grana, não tenho capital, não é? Para poder montar uma empresa. Eu faria o quê? Não é?
eu venderia algum produto. Escolheria algum produto. Aliás, a minha vida começou assim, vendendo um produto. O primeiro produto que eu vendi era relógio. Eu adorava relógio. Não é? Então, eu convencia, eu lembro que tinha um camelô no centro do Rio de Janeiro, que eu convencia ele a me emprestar uns relógios. Eu não tinha dinheiro para comprar relógio, não é? Eu não tinha dinheiro para comprar o relógio, não tinha capital de giro para poder comprar relógio. Então, eu fiz uma amizade com o camelô e convenci o cara a me emprestar os relógios. Então, ele me emprestava ali uns 10 relógios, e eu vendia, ia lá, pagava ele. E o cara começou a confiar em mim. Então, eu pegava 10, pegava 20, pegava 30 relógios, não é? Pegava relógio e vendia. Isso era uma experiência minha, uma experiência inicial, antes mesmo de trabalhar lá no curso de inglês. A primeira coisa que eu vendi foi relógio. Não é? Então, tive uma experiência de vender, uma experiência transacional de eu trabalhar com cliente. Muita gente tem preconceito com essa história de vender. Muita gente tem esse preconceito. Mas, no fundo, se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender, não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio com 400, com 500 pessoas. Às vezes o seu negócio começa com um produto que você está vendendo, com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital de giro através da venda de um produto. No meu caso, eu estou dando um exemplo aqui do camelô, que eu pegava dinheiro, que eu pegava ali relógio emprestado para poder vender. A minha segunda, depois eu evoluí, depois eu cresci, não é? Quando eu evoluí, eu fui para o Paraguai comprar relógio. Então eu cheguei, não é, comprar relógio no Paraguai e vender. Não é? Eu tinha, na época, talvez 18 anos de idade. Então essa foi a minha primeira experiência com venda. Então quando eu comecei a trabalhar numa escola de inglês, né, num trabalho absolutamente ali informal, a experiência de venda já era uma coisa que eu já tinha começado a desmistificar. Não é? Eu acabei não prosseguindo com o produto relógio. Acabou não sendo um produto que eu quis prosseguir, mas eu acabei conhecendo um outro produto, que foi o produto inglês. E nesse produto inglês eu fiquei de 1991 até 2013. Eu fiquei 22 anos vendendo curso.